eu sou responsável por aquilo que eu faço, não pelo que interpretam. E às vezes a pessoa tá vivendo um momento dela, e isso acontece em qualquer área, né? Uhum. Eu acho que, igual você, faz aqui um vídeo e de repente alguém acha que você tá falando do assunto que ela supõe, blá, blá, acontece blá, muito. acontece muito. E no desenho é a mesma coisa. E olha, segundo episódio aqui de 2026, você já deve ter percebido que estamos de abertura aí, uma carinha nova. E para esse segundo episódio muito especial, Guilherme Bandeira. E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo bem. Obrigado aí por você ter aceitado o convite, viu? Prazer estar aqui, cara. Acho que espaço muito maneiro para falar de muitas coisas. Legal. Cara, e eu acompanho você ali pelo Instagram. Se você não acompanha ainda, já segue aí Guilherme Bandeira. Você já vai ver todos os quadrinhos e as coisas tão bacanas lá que ele faz. E eu queria entender assim, Guilherme, como é que você percebeu que queria entrar nessa onda de humor, né? E fazer essas coisas mais engraçadas, trabalhar com isso, viver disso. Teve algum momento que deu um estalo em você, assim? Bom, assim, eu venho de uma geração que era meio sacana, entre aspas, assim, né? Meu pai e tal, a galera que sempre tava ali naquelas piadinhas e tudo mais. E eu cresci lendo Mad, Chiclete com Banana, então acho que vem daí essa questão do humor. Mas o meu início mesmo é bem assim, do clássico, né? Pintando a óleo, fazendo desenho clássico. Isso veio de uma coisa bem que natural, assim, de buscar sempre o bom humor, que é uma coisa que eu trago comigo, assim, e do ambiente que eu vivia. Eu acho que era mais isso, uma galera bem humorada, vamos dizer assim. E quando você entendeu que você começou a viver disso? Tipo, teve um primeiro trabalho remunerado, você falou, pô, acho que eu vou tirar uma grana disso, como é que foi? Então, a minha história é bem assim, eu não sei exatamente os momentos que começaram essas fases, vamos dizer assim. Porque meu avô era artista, meu pai, então eu convivi muito nisso, muito natural para mim, sabe? Conviver no meio de tinta, papel e tal. Mas a parte de remuneração foi aos 16, quando eu fiz um trabalho pro jornal o Globo, com um amigo do meu pai que trabalhava lá e tal, e falou, vou dar uma oportunidade, vamos ver. E aí eu fiz a primeira vez um desenho lá no cantinho e tal. E aí que eu comecei a entender e falar, pô, acho que isso aí dá pra ir por esse caminho, assim. Tem uma oportunidade aí. Ô, Guilherme, agora, qual que é seu ambiente ideal pra criar? Porque assim, cada artista segue uma linha, né? Uhum. Então você é mais organizado, mais desorganizado, gosta de fazer com música, você gosta, putz, não, de manhã eu tenho que sair pra caminhar, você tem uma rotina criativa, como é que é? Cara, eu gosto sim, eu sou organizado, muito, inclusive. Eu gosto de manter essa coisa do acaso, né? De não ficar planejando muito o que vou desenhar, mas o que acontece é observar ao redor. Eu acho que você indo vai à padaria comprar um pão ali e tal, e fica observando tudo que está acontecendo, e aí eu busco tirar disso algumas coisas engraçadas, ou reflexivas também, não é só o humor, né, que eu faço, mas eu acho que a minha maneira de criar, ela vem muito do acaso, mas planejado, sabe? Aquela coisa do acaso planejado, assim, de buscar na experiência que você tem, mas ao mesmo tempo ficar sempre antenado a tudo, seja um meme, seja uma música que tá bombando, sei lá, alguma coisa assim, porque às vezes o caminho não vem disso diretamente, ele te traz, ele te leva por ali e te leva por uma coisa às vezes que você nem esperava, entende? Às vezes um meme te dá uma coisa, pô, o pessoal tá compartilhando isso aqui, então quer dizer que esse assunto é legal, aí você vai buscar esse assunto, daqui a pouco você tá nas outras coisas, assim, que não tem nada a ver. Mas no estúdio eu acho que eu sou bem organizado, eu costumo ter minhas ideias ali na quarentena, coloco uma caixinha lá anotando tudo na quarentena ali, e ela vai amadurecendo, aí depois eu tenho eu não tenho aquela coisa de sentar em frente a tela branca e não saber o que fazer, sabe? Eu acho que isso não tem. Eu acho que eu sempre sei o que vou desenhar, porque eu curto muito mais a
a parte do texto do que do desenho. O desenho é relaxar. O texto eu tenho essa coisa mais de pensar, de buscar as referências e tudo mais. Ou seja, você investe mais tempo no texto do que... Sim. Assim, peraí, não, porque às vezes o desenho às vezes leva mais tempo para fazer do que o texto, mas você leva mais tempo estrategicamente pensando ou criando o texto do que o próprio desenho. Uma vez que você tem o texto, o desenho é mais fácil, é isso ou não? Isso, são 3 etapas. Eu acho que vem a ideia principal, tipo, falar de hipocrisia. Aí eu vou ver como eu vou apresentar isso. E aí vem essa parte do texto que eu acho mais gostoso de fazer. Que é a parte do roteiro, né? De como eu vou colocar na tirinha, como eu vou representar isso. Esse planejamento é muito mais gostoso que desenhar. O desenhar, para mim, é na hora... eu sempre uso a parte da manhã para tomar um café e ficar finalizando o que eu já fiz anteriormente, que eu não durmo cedo. Eu durmo lá para as 4 da manhã. Assim. Uau! Não, você dorme cedo, na verdade. Cedo para quem tá acordando. Agora, os casos que você traz ali, você falou assim que você vai para os lugares, você fica observando tal, porque isso pode te trazer um insight, né? Os casos que você traz, tem caso real ou não? É só caso fictício? São casos que aconteceram com você? Ou são casos que você, putz, e se acontecesse isso? Ou casos que você viu acontecendo com os outros? Eu acho que é misto, né? A maioria das vezes é por experiência, mas assim, muitas vezes é porque eu observei e fica justamente aquilo que eu falei, de observar tudo ao redor, né? O que está acontecendo, seja uma notícia, qualquer coisa vira material. E aí entra a experiência no sentido de você saber filtrar tudo isso e transformar na sua linguagem e tal. Mas a maioria das vezes tem a ver comigo, sim. Eu acho que tem uma coisa aí que eu sempre falo, que é a arte e a expressão. Se eu fiz alguma coisa, é porque passou por mim de alguma maneira e eu me identifiquei com aquilo. Eu nunca vou fazer algo que eu não acredito, tipo, sei lá, uma ideologia que eu não acredite, ou, sei lá, uma coisa que eu... Sei lá, uma coisa criminosa, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem a ver comigo quando ela passa por mim. Mesmo que a história não seja diretamente ligada, eu acho que ela tem que passar por mim de um jeito assim, pô, legal isso, eu gostei e vou filtrar isso da minha linguagem, né? Mas eu acho que 90% tem a ver comigo, sim. Os outros 10%, não sei, mas pode ser que de alguma forma isso... mexa comigo, sabe? Ô, Guilherme, agora eu pedi pro Érico San Juan, que ele é quadrinista e caricaturista também, né? E eu tava falando pra você dele um pouquinho antes da gente começar a gravar. Eu falei assim, vou entrevistar o Guilherme Bandeira, faz uma pergunta aí que eu vou fazer lá no programa, né? E aí ele perguntou o seguinte, por que a escolha dos personagens, né? Como hortaliças, objetos e até órgãos como coração, né? Da onde que saiu isso aí? Como é que foi a sua escolha nisso? Eu acredito muito, assim, os objetos, eles são inanimados, mas de alguma maneira ele saiu da cabeça de alguém. Então, eles são uma extensão da gente, assim, eu acredito nisso. Seja o que for, eu acho que tudo está interligado. Então, quando eu busco uma característica, por exemplo, de uma caneca, para passar uma mensagem, eu estou simplesmente usando o que a gente já porque... Quando você tem uma ideia, um projeto, você manifesta aquilo materialmente, não deixa de ser... saiu da gente. Então, o coração, o cérebro, no caso, são simbólicos para coisa da razão, emoção, mas no caso dos objetos em si, eu acho que vem dessa parte da expressão mesmo, de tentar buscar características nesses objetos que possam falar um pouco uma mensagem ali no momento, não sei... Mas veio natural, assim, eu acho que era o meu traço, eu sempre gostei de colocar olhinho nas coisas, desde criança, então... Nas coisas que não teriam olho e boca, exato. você... Não, eu sempre via muito isso, né? Eu olhava para um microfone e imaginava uma história, se esse microfone falasse, o que ele diria? Eu acho que parte daí dessa pergunta que me despertava isso quando era criança. Legal, até como curiosidade... Quando era criança, não, ainda sou, né? O Érico, ele fez uma contribuição para a Média, eu acho que você também teve uma participação, né? Que ele
pegava uns objetos, mas ele fazia com foto. E ele fazia uns diálogos dos objetos. Então ele tem lá um quadrinho que é um Fusca falando com uma perua. Sim. Tem um lá que é uma condensadora de ar-condicionado ou um ventilador. Então teve algumas coisinhas assim que ele fez assim nessa época. E é super legal, porque você vê assim, putz, um cara, né? E você faz uns trocadilhos, faz umas coisas bacanas, né? E aí, no seu caso, você tem a razão e a emoção. Que são 2 personagens que você trabalha bastante ali, que tem lá no seu Instagram, que o pessoal pode acompanhar e tudo. E aí, eu queria perguntar o seguinte, a razão e a emoção, elas são baseadas no Guilherme? Então, tipo assim, você tem... Ó, essa aqui é a minha razão falando e essa aqui é a minha emoção. E aí você tem lá os 2 Guilhermes brigando, entre aspas, entre si. É isso ou não? Com certeza. Então, tem uma curiosidade aí. Esses personagens surgiram em 98. Então, existem hoje vários personagens relacionados a coração e cérebro, razão e emoção. Inclusive, tem um da Disney, Divertidamente, que foi de 2015, se não me engano, 2014, não sei. Mas sim, tem a ver. E eles foram sendo atualizados, porque eu acho que são 2 personagens que nunca se limitam à criatividade, porque eu me transformo emocionalmente, na razão, seja como for. Vou ficando mais maduro, aí o desenho fica mais sério, sei lá, e vai mudando de acordo com a minha personalidade. Mas com certeza tem a ver comigo, isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas depois ele passou a ter a ver com todo mundo, porque, como a gente estava conversando anteriormente, de se eu me inspiro em outras histórias, tem hora que não é minha também. Então, por exemplo, um novo amor lá, que o coração se quebrou e tal, às vezes eu não estou passando por isso, mas ele fala com outras pessoas, ou então depressão, enfim. Tem vários assuntos, inclusive tem coisas muito sérias ali que despertam gatilhos sérios em pessoas, em psicólogos que me ligam, me entram em contato falando que, pô, isso aqui eu usei numa terapia. Que legal. Então, eu fui buscando uma coisa no humor, mas com o tempo ele foi ficando sério. E aí eu recebo muitas mensagens de pessoas que, eu adoro essa série, porque eu estava na terapia, não sabia como expressar meu sentimento e mostrei para minha terapeuta. Porque tem vários personagens, né? Ansiedade, tem uma opção de coisa. E aí eu comecei a ver e falei, pô, tem uma responsabilidade aí, né? Não é só piadinhas, entende? E aí eu comecei a mudar, então... Tô alongando aqui, mas é porque a pergunta é complexa, né? E tem a ver comigo, mas depois começou a ter a ver com muitas pessoas. Então, acho que a série ganhou uma certa importância para mim, assim. Bom, tem bastante gente entrando em contato elogiando o seu trabalho, agradecendo, né? Mas você tem o outro lado também, os haters? Tem, lógico, eu adoro. Eu acho maravilhoso. Ser odiado é muito bom, às vezes, né? Porque eu acho que você ter a pretensão de achar que todo mundo vai gostar de tudo não é verdade. Mas é um termômetro, eu acho. Se é uma crítica construtiva, eu levo e ok. Agora, se não é, eu acho legal também, porque é igual, tem uma frase clássica, né? Deixando de seguirem, não sei o quê. Aí eu falo, pô, o cara me avisou que vai deixar de seguir. Pode deixar, ninguém é obrigado a seguir o meu trabalho. E eu acho legal ter alguém que te odeia em algum certo ponto, porque, sei lá, te mostra uma outra realidade também, né? Mas normalmente os caras deixam de seguir por quê? Não sei, cara. Porque eu acho assim, eu sou responsável por aquilo que eu faço, não pelo que interpretam. E às vezes a pessoa tá vivendo um momento dela, e isso acontece em qualquer área, né? Eu acho que, igual você, faz aqui um vídeo e de repente alguém acha que você está falando do assunto que ela supõe, blá, 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 acontece muito. E no desenho é a mesma coisa. Tem desenhos que eu posto em várias épocas e ele tem vários significados diferentes. Porque eu gosto disso, de que o desenho não tenha validade, né? Tipo, tá acontecendo aí um negócio de corrupção, não sei o quê. Eu pego esse assunto e jogo no desenho. Mas falando de corrupção em si, falando das nossas mazelas de caráter e tudo mais. Mas isso vai, infelizmente, daqui a 50 anos alguém vai estar falando de corrupção. Infelizmente, porque isso faz parte, né? Mas eu não gosto de falar daquilo que
está acontecendo jornalisticamente, tipo, deputado X, não sei o quê. Eu falo do que ele fez, por exemplo, e... Você fala da situação, independente de quem é que está fazendo. E aí, muitas vezes acontece de alguém interpretar porque acha que eu tô isso, aquilo. Eu já fui chamado de esquerdista, direitista, tudo que você pode imaginar, de acordo com o que as pessoas interpretam. Cara, eu tenho algumas pessoas que eu sigo na internet também, que elas são acusadas de comunistas, a fascistas, a tudo e às vezes num mesmo post. Aí você fala, não tem como. Exatamente. E aí eu acho assim, normalmente quando essas pessoas são criticadas por todos os lados, são as pessoas mais equilibradas que tem. Então, assim, putz, cara, então, se todo mundo tá odiando essa pessoa, é porque ele tá falando mal de todo mundo. Então, vamos seguir essa pessoa, porque talvez ela tenha uma coisa inteligente pra gente falar, né? Diferente, às vezes, quando só tem elogio de um lado, né? Eu não gosto. Só quando tem elogio, eu não gosto, não. Por isso que eu falei que eu gosto de também ver o outro lado. E a pessoa tem o direito de se expressar do jeito que quiser, né? Mas uma coisa, mesmo tendo muitos seguidores, as pessoas não podem esquecer que ali é meu espaço, eu falo o que eu quiser. Isso eu preservo. Respeito todo mundo e quero ser respeitado. Então, acho que cada um fala o que quiser, mas eu também tenho o meu limite no sentido de, você faz uma crítica, tudo bem. Agora, ofender, ameaçar, isso aí já passa um pouco do... Passa do ponto, com certeza. Ô, Guilherme, agora, bom, você é das antigas, né? Como a gente estava falando aqui anteriormente, e o humor tem mudado muito, né? Não vou entrar na coisa do limite do humor, porque muita gente já falou disso. Mas o quanto que você vê que tem sido prejudicial essas mudanças que têm acontecido, ou até limitantes, sabe? Putz, eu vou fazer isso. Não, melhor não fazer isso. Putz, não vou fazer. Ou se você às vezes nem tem isso aí, não, eu faço e dane-se, entendeu? Eu acho que eu não tenho, porque eu acho que meu humor, ele sempre foi um pouco respeitando alguns limites, assim, mas, claro, eu venho de uma geração que a gente falava muita coisa que hoje, se falar, eu sou cancelado no mesmo minuto. Mas, ao mesmo tempo, falando de limite de humor, eu acho que o limite do humor é você não ultrapassar a coisa criminal, entendeu? Agora, se você chega ali naquele limiar ali, tá ok. Eu acho que eu vou até esse. E, claro, cara, eu acho que tem coisas que limitam, tem coisas que você tem que ficar pensando ultimamente, do tipo, vou fazer isso, pode causar uma coisa para a comunidade, não sei o quê. Mas eu acho normal também, é uma evolução, assim, porque... meu tipo de humor nunca foi de se aproveitar de alguma coisa para, sabe? É sempre um limite legal, procuro não colocar muito palavrão, mas não porque eu sou moralista, eu acho que é meu estilo mesmo, não é muita essa questão de porque eu não posso fazer, eu acho que é mais o meu estilo mesmo. Mas eu acho que em alguns momentos atrapalha porque você... tem coisas que nem são polêmicas e vão soar polêmicas, então acho que tem uma preocupação maior, né, vamos dizer assim. Já teve coisa que você criou e não postou? Já, muitas. E teve umas que eu postei e deu polêmica, porque eu nem sei porquê. Tipo, era uma coisa absurda e falou, putz, começou a dar mó treta. Sim. Teve uma que era 2 fitas adesivas, que iam fechando a caixa na primeira tirinha, a segunda tirinha ela ia fechando, no final uma batia na mão da outra e falava, lacrou, viado. Isso deu uma polêmica, eu falei... Aí eu falei, cara, não... Mas só que assim, olha que louco, os gays adoraram, e as pessoas que não são, criaram polêmica. Olha que maluco isso. Porque é uma gíria deles, assim, que eles usam o tempo todo. E aí, cara, foi um negócio... Não, e você fez uma coisa... Putz, é igual aquela... A tirinha que eu vi hoje do Érico lá, aquele dos objetos, que é uma Kombi falando com uma perua. Aí a perua falou... A Kombi falou assim... Não, o Fusca falou assim, aquela perua me mandou pro... Tipo assim, você pega um duplo, sim, entendeu? Sim. Mas ela é uma perua, então... Sim, sim. E você pegou ele se fechando ali, tipo, lacrou mesmo, isso, né? Lacrou de verdade. E usou a expressão do negócio. E isso virou um... Não, e super comum isso no humor, imagina. Não é? E aí isso deu uma polêmica. A outra foi um lance de fogos de artifício que... Sabe aquele cara que faz assim? Né? Sei. Aí tipo, ele fazia assim, o cara fazendo fogos, ele com uma cara. Aí na hora que o outro foi, pegou e eu coloquei enfiada no cara. Assim, aí fez, tipo, ao invés de soltar, faça isso.
Cara, isso foi outra. Eu fui acusado de, como é que é? Apologia à mutilação. Nossa. Isso no Instagram, né? E aí eu vejo coisa bem pior aí, que eu falo, meu Deus, e esses caras não foram cancelados? Ninguém assim? fala nada. Ninguém fala nada. Então eu acho que entra nisso que você perguntou, que a gente está tão preocupado às vezes em cancelar alguém que não percebe que tem coisas mais absurdas ao redor, sabe? Que precisam de verdade serem vistas e não são. Então eu acho que esse moralismo, ele tá chegando a um ponto de olhar para as coisas de uma forma muito superficial e selecionada, sabe? Essas coisas que às vezes me cansam, me desanimam um pouco de internet, sabe? Até porque assim, hoje na internet todo mundo é especialista em tudo. Sim, sim. E isso já é uma outra parte que cansa, e isso dessa coisa de, pô, não importa. Por exemplo, teve um vídeo meu que viralizou também, que deu polêmica, que era uma especialista, uma pessoa especialista em cachaça. E ela tava falando que caipirinha não é vodka. Porque existe... não é com vodka, porque existe um manual do bartender, que são não sei quantos países, eles definiram os nomes das bebidas e como as bebidas são feitas. Sim. E aí... Lá fala que caipirinha é com cachaça. E cachaça tem geolocalização. Cachaça é feita no Brasil, então não tem cachaça feita no Japão. Entendeu? E ela tava só colocando isso. E ela falou assim, olha, é ruim quando você vai num bar e te pedem caipirinha com cachaça ou com vodka. Porque não existe caipirinha com... Aí com vodka é outra bebida, uma caipirosca, sei lá. Ela falou lá uma coisa. Pronto. Aí deu... mas eu gosto com vodka. Mas eu gosto não sei o quê. Cara, mas ela não tá falando que tá errado você tomar... Sabe uma coisa assim? Ela só tá falando, olha, se é assim, chama isso. Se é assado, chama aquilo outro. E virou uma treta, cara. Não, tudo vira. Eu acho que tudo vira. Hoje em dia, se você quiser causar uma treta, é só puxar essas coisas assim. A melhor parmegiana de São Paulo. Aí o cara não é a melhor. Eu já comi, a minha mãe faz a melhor. Sabe? Não, você tá errado. Por que é a melhor? Você é arrogante. Você não sei o quê. E aí, você quer causar polêmica? Faça isso. Coloque a melhor na frente, assim, alguma coisa. Cara, a gente tava falando, né, da razão e da emoção, se isso tinha ligação com o Guilherme, né? E você é mais razão ou você é mais emoção? Eu acho que tem épocas que eu sou um ou outro. Eu acho que é o equilíbrio que eu tenho buscado. Mas eu acho que eu sou mais coração mesmo. Eu sou mais emocionado, assim. Eu acho que tudo que eu faço tem que ser com uma certa emoção. A razão, ela tem que estar ali só para controlar um pouquinho. Não chega a ser um equilíbrio, mas eu acho que beira o equilíbrio. É difícil ter o equilíbrio, né? Se fosse equilibrado, acho que seria bem chato, mas eu tenho uma tendência a ser mais emoção, mas eu tento manter essa lá e cá. Com a maturidade, a gente vai pegando uma razão aí mais avançada, ficando até certo rabugento, mas eu acho que aquela criança lá, a emoção não adianta. Bom, você trouxe alguns exemplos de algumas tirinhas que deu polêmica e tal. Teve alguma tirinha que você postou e você se surpreendeu com o resultado dela? Que ou você teve muito retorno, ou gostou, ou até que foi a tirinha que foi a curva para você crescer na internet? Não sei se teve algum momento assim. Eu tive algumas assim, mas quando eu acho que o negócio vai bombar, não bomba. Quando eu acho que não tá... Aí eu falo, vou postar hoje que eu tô de saco cheio, o negócio bomba. Foi uma do... Eu acho que na época... do Homem de Ferro, filme, sei lá, que eu postei alguma coisa, era um ferro de passar, de cosplay de Homem de Ferro, e a mulher dele falando, pô, cara, você é só um ferro de passar, ele, pô, me deixa, tal, uma coisa assim, e aí bombou. E na época tinha aquele Gina Indelicada, lembra disso? Uhum. Ele me citou numa revista, na Playboy, numa entrevista, sei lá, e a coisa dessa tirinha aí. E também... do Maurício de Souza também, né? Numa época que... Não sei se foi uma matéria, alguma coisa que ele comentou e tal, e aí teve esse boom. Mas tirinha específica, assim, eu acho que é muito difícil você prever, sabe? Mas geralmente quando eu não coloco fé, ela bomba.
Geralmente é isso. Quando eu não gosto, ela bomba. Então é só fazer coisa que não gosta, Exatamente. pronto. Mas é difícil, aí é difícil. Ô, Guilherme, bom, você trouxe o Maurício de Souza, recentemente você participou da edição do aniversário do Maurício de Souza, que fizeram um quadrinho comemorativo ao aniversário dele, não foi? Como é que foi isso? Como é que foi esse convite? O que você fez lá? Conta um pouquinho. Então, foi a MSP 90, né, que era um livro que o Sidney Guzman, que é o editor-chefe lá, me convidou para ser um dos 90 artistas a homenagear o Maurício. Isso ele convidou na Comic Con do ano passado. Claro que eu me emocionei muito, porque Maurício é o nosso Walt Disney, né? Então, foi um trabalho, assim, muito do coração mesmo de fazer, porque, cara, você brincar com os filhos do cara ali, de redesenhar no seu traço, isso é muito prazeroso. Eu ainda estou processando ainda tudo que aconteceu. Porque eu já tive alguns momentos legais na carreira, mas acho que esse foi um dos mais, assim, emocionantes, porque eu cresci lendo o Maurício, né, cara? Ele faz parte da nossa história, assim, de alfabetização, de tudo. E aí foi um convite bem emocional, no sentido de eu não saber nem o que ia desenhar, assim. Eu falava, caramba, eu tô ferrado, o que eu vou fazer, velho? Mas deu tudo certo, assim. Eu dei banho no Cascão, que era o meu sonho. E foi um trabalho que ainda estou processando, cara. É um negócio bem gigante para mim, assim. Mais importante, eles gostaram? Sim, sim. Então, tá tudo certo, cara. Não, o Maurício, pô, ele já tá numa certa idade e tal, mas aí o Sidney falou, qual personagem você vai trabalhar? Eu falei assim, todos. Porque eu fiz uma coisa com o Universo Paralelo, que é outra série que eu tenho. Então eu usei todos os personagens, assim, que eu pude. Não todos, mas os principais. Tipo Mônica, Magali, todos, Cascão, Cebolinha. Essa turma aí, todos. Uhum. Astronauta, Jotalhão, tudo. Eu ia trazer, mas aí eu não tenho... não, mas eu pego, depois eu ponho a imagem aí e tal, vai dar certo. E aí, cara, foi um trabalho especial, muito especial. Já desenhei pra Mad, que era um sonho meu também. Fiz coisas com Ziraldo, mas esse eu acho que superou a minha... Cara, como é que Porque assim, você chega num ponto, você tava até comentando aqui de um outro cara que você conheceu, que, putz, de repente você tá de um lado de um cara que você admira muito, mas e vira colega. Então, putz, eu sou fã desse cara. Não, mas aqui eu tô como colega. Igual o negócio do Maurício de Souza. Putz, não, os caras me chamaram pra fazer, mas eu sou fã. Como é que é lidar ou trabalhar com isso? Tem um momento que você fala, putz, agora eu vou ser fã mesmo. Não, agora eu tenho que ser um pouco, tenho que me conter um pouco, tenho que ser mais profissional, não sei. Tem então, isso, não? É um momento difícil, porque eu não controlo. Eu sou... é muito legal, assim, como uma realização profissional, claro. A gente sempre luta para ser reconhecido e tudo mais. Mas nesse caso, eu acho que entra mais o fã, né? Porque, por exemplo, comentei com você anteriormente, que estava com o Fernando Gonzalez, que é o mestre da galera, assim. Então, eu estava ali num bate-papo com ele, de igual para igual, no sentido de estar no mesmo lugar, mas eu respeito ele como um cara acima, vamos dizer assim. E tava o fã ali. Mas, ao mesmo tempo, as perguntas eram para o Guilherme profissional, e aí eu tinha que responder uma coisa, e fica difícil, porque aí entra o coração e o cérebro falando. Mas eu acho que é um reconhecimento, né, de você estar ali no mesmo patamar, entre aspas, mas, assim, o fã sempre vai falar mais alto, no meu caso. Porque eram pessoas que estavam ali na minha formação e tudo. E até o Fernando eu falei, pô, você é meu mestre. Porra, tá me chamando de velho e tal. Chega um certo momento que todo mundo fica na mesma idade, né? Tipo, o meu pai, uma vez, quando ele me chamou pra beber uma cerveja, eu falava, caramba, é muito estranho isso. Mas a gente tava ali, aí agora com barba branca, e ele também, né? O Gonzalez, no caso. Aí eu falei, porra, cara, tô aqui com cara, mas eu tô ali... A idade não é tão diferente assim, vamos dizer. Mas é algo que eu respeito. Eu acho que tá aí esse respeito que as pessoas cobram tanto no dia a dia. Eu acho que ele tem que ser demonstrado nessas horas, né, cara? De você entender a sua limitação entre o fã e o profissional,
respeitar quem veio antes, né? Valorizar essas pessoas e ao mesmo tempo dizer, pô, eu vou ter que continuar algo. Daqui a pouco tem outras, aí já tem, né? E daqui a pouco eu vou ser um cara que vai ter significado para alguém, né? Então, eu acho que é nesse momento que você entra em umas reflexões meio de meia-idade, vamos dizer assim. Ô, Guilherme, agora, o que é mais fácil ou o que é mais difícil nos quadrinhos? É fazer rir ou fazer pensar? Os dois. Eu acho que a arte, para mim, é expressão. Eu vou tentar me expressar da melhor maneira que eu veja naquele momento, assim, é isso que eu quero expressar. Eu não conto com essa coisa de eu vou fazer rir, vou fazer refletir. Eu sempre penso assim, tá bom para mim isso, é o que eu quero dizer. E aí, eu acho que isso vem naturalmente. Entende? Ponto. Eu não busco isso. Eu acho que quando você encontra pessoas que se identificam com a sua linguagem, aí você está falando com eles. Tanto é que eu já fui chamado de cartunista que tem um desenho bobo, ou não sei o quê, porque não atingiu essa pessoa. E tudo bem, né? Eu tenho umas piadinhas de quinta série que até eu falo, porra, eu não acredito que eu fiz isso. Eu adoro as piadas de quinta série. Então, pergunta pra minha esposa, são as melhores. Essas são as melhores, mas tem gente que acha isso bobo, acha você fica meio marginalizado ali, no tipo, você não é quadrinista, você não é coisa e tal. Mas eu, cara, tô nem aí, entendeu? Eu faço o que eu gosto. Então, eu acho que eu não penso nessa coisa de fazer rir ou refletir. Eu faço o que eu acho que naquele momento significa pra mim. E algumas pessoas se identificam comigo, como você acabou de falar, que adoro quinta série, vai gostar. Então, você pode rir com aquilo que eu fiz, mas outras pessoas podem não gostar. Então, eu não penso nisso. Mas é lógico que com a experiência você vai entendendo como fazer e tal, tem todas umas técnicas ali. Mas eu não penso nisso no sentido de postar algo esperando uma resposta, porque eu acho que isso também te limita, porque a expectativa é muito ruim, assim. Então, quando eu acho graça, quando eu faço rindo, é o meu ponto de falar, é isso que eu vou postar. Se alguém se identificar, beleza. É que assim, em casa é assim, se eu fiz rindo, a Anne fala, não posta. Não posta, pelo amor de Deus, não posta isso. E eu tenho um humor também que eu não posso mostrar também, que é um humor mais pesado. Eu até, não sei se você conhece o Pablo Carranza. Não conheço. É muito bom, busca depois. Ele faz um humor escrachado, escatológico, um negócio médio, assim, pra baixo. E aí eu gosto, mas eu já peguei um caminho que eu não posso voltar. Uhum. Então eu faço uma coisa mais tranquila. Mas eu tenho o meu lado também que, pô, tem um tipo de humor que às vezes não agradaria pro meu público hoje, assim, mas eu gosto. Nada que seja sim. coisa, mas acho que vai diferente daquilo que eu venho fazendo, vamos dizer assim. Guilherme, antes de eu fazer a última pergunta, Anne, você tem alguma pergunta para fazer pro Guilherme? Porque eu sei que a Anne acompanha bastante o seu trabalho ali no Instagram, então às vezes ela tem alguma pergunta inteligente ou interessante para fazer. Não? Não, é só falar que eu acompanho bastante tempo. Ah, valeu. E eu uso bastante. Ainda mais quando tem sempre um no coração que falar de saudade de alguém que já foi. Aí eu uso pra falar do meu pai. Eu fiz uma pro meu pai, que essa é famosa. Que quando ele morreu em fevereiro. Aí logo... Desse ano? Não, foi 2018, eu acho. Essa tirinha eu sempre repito, assim, porque eu não consegui fazer outra, mas a galera sempre fala dela, assim, de saudade e tal. Mas é isso que eu falo. Às vezes você toca alguém de um jeito que você nem imagina, né? É que você quer falar uma coisa, mas você não sabe como falar aquilo. Exato, Você usa... E essa não tem nem palavras. Não tem. Já fala tudo mesmo. Exato, Eu acho que é o poder da arte, né, cara? Eu acho que a arte tem esse poder de se comunicar através de imagens e, sei lá, música, seja como for. Tem música que é só instrumental e que você chora como se tivesse, tipo, um chorinho ali, uma música clássica, enfim. Eu acho que é o poder da arte, né? E eu tento me expressar através disso. Muito bom. Guilherme, pra gente fechar, se você pudesse tomar um café com um dos seus personagens, quem você escolheria?
Eita, eu acho que com a preguiça. A preguiça é meu alter ego, acho. Acho que ficaria ali tomando um cafezinho com ela, tranquilo, trocando uma ideia. Mas eu acho que com todos, né? Eu acho que eu faço isso todo dia. A verdade é essa. Todo dia eu tô ali com eles o tempo inteiro na minha cabeça e eu busco sempre trazê-los assim para minha realidade de um jeito de que eles tenham vida, vamos dizer assim. Eu tenho 3 filhos, né? Mas se for contar, eu tenho mais, né? Porque eles são também. Mas eu acho que a preguiça seria legal, porque ela é mais tranquila. Muito bom. Guilherme, queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui no programa, aceitado o meu convite. É sempre um prazer de falar daquilo que a gente gosta também, né? Sim. Então eu gosto de trazer gente aqui que eu gosto, admiro o trabalho, e você é um desses casos, então obrigado. Pô, eu que agradeço, cara. O espaço maravilhoso. Eu acho que a gente precisa de mais espaços assim. Muito obrigado mesmo pelo convite. Valeu. E ó, convido você também a seguir, se ainda não segue, o Guilherme Bandeira. Digita aí no Instagram Guilherme Bandeira, ele também tem um site, tem 2 livros muito bacanas, tem uma loja virtual que você pode acessar ali pelo Instagram. Tem alguma coisa que eu não falei? É Instagram. O Instagram é o mais forte seu, né? O Instagram é o mais... Então lá o pessoal acha tudo, certo? Lá é o... Beleza, então segue lá, espero que você tenha gostado aqui desse episódio. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!